Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Os dias transcorridos em Hebrom, os frutos da caridade de Maria para com Isabel. Parece que é de manhã, vejo Maria costurando, sentada na sala do andar térreo. Isabel entra e sai cuidando do serviço doméstico. Cada vez que entra, aproxima-se para acariciar a cabeça loira de Maria, ainda mais loura agora pelo contraste com as paredes bastante escuras e sob os raios do sol forte que entram pela porta aberta que dá para o jardim. Isabel se inclina para olhar a obra de Maria. É o bordado que ela fazia em Nazaré e elogia sua beleza. A Virgem diz: eu também tenho fios para tecer. Isabel diz: para o seu filho? Não, já tinha quando ainda não pensava. Maria não adiciona mais, mas eu entendo, quando ainda não pensava que seria a mãe de Deus. Mas agora você vai usá-lo com ele, é lindo. Bem sabe, tem que colocar tecidos muito delicados nas crianças. E Maria responde: eu sei, Isabel. Eu tinha começado. Eu sei, a Isabel diz. Eu tinha começado. Comecei tarde, porque queria ter certeza de que não era um engano do maligno, embora eu senti tanta alegria em mim que não poderia vir de Satanás. Então eu sofri muito. Estou velha, Maria, por me encontrar neste estado. Eu sofri muito. Você não sofre? Então a Isabel está aqui falando. Ela começou a fazer os bordados, né? E parou porque ela não tinha certeza. Porque queria ter certeza de que não era um engano do maligno, a gravidez dela, né? A gravidez dela, que não era um engano. Embora eu senti tanta alegria em mim, que não poderia vir de Satanás. Ela sentiu um sinal, sentiu a paz, sentiu a alegria, mas mesmo assim ainda surgiu aquela dúvida, né, nela. Apesar da santidade dela, ela era justa, mas mesmo assim ela teve essa dúvida, o que Maria não tinha, né? Ela não por causa da Nossa Senhora ser toda, estar na divina vontade, ter o dom da divina vontade, ter a santidade divina, ela não tem dúvida de nada, né? Gente, imagina. Olha a diferença, gente. O anjo chega para Maria e fala: Você vai ser a mãe de Deus. O Messias vai vir. Aí ela só fala assim: mas como se dará isso se eu não conheço o homem? Aí o anjo fala: o Espírito de Deus descerá sobre ti. Né? Não vai ser obra humana, não vai ser de Deus, o Filho totalmente de Deus, não vai ter participação humana. E ela não duvida. Ela não duvida de uma coisa impossível de se acontecer, que nunca aconteceu na face da terra. E assim, a mulher ficar grávida, em idade avançada, já tinha, né? Como a Aline falou, assim, o Zacarias, ele viu, a Nossa Senhora estava ali provando que era totalmente possível para Deus uma mulher estéril ter filho, que a Nossa Senhora era a prova viva de que é possível para Deus.
né, ter colocado no ventre de uma mulher estéril um filho, e de forma natural, né? De forma natural. E eles tinham os do Antigo Testamento para comprovar também. Tinha Maria ali, prova viva, que a mãe dela era muito velha e teve ela com muitos anos, nem sei quantos, não lembro direito, a Santa Ana. E teve outras no Antigo Testamento que tiveram filhos em idade muito avançada. E engraçado que sempre tem essa dúvida, né? A Sara, foi a Sara, a mulher de Abraão, também ela riu quando ouviu a promessa de Deus, que ela ficaria grávida. Sempre tem, né? Engraçado. Maria veio e reparou tudo. Olha como, nossa, tudo que acontece, cada palavra de Nossa Senhora, cada ato que ela fez, reparou tanta coisa. Porque ela não duvidou nem um segundo. O anjo falou para ela: o Espírito de Deus vai descer sobre ti. E ela não duvidou, faça-se em mim conforme a tua palavra. Ela só perguntou: como se dará isso? Ela não sorriu, ela não teve dúvida. O Zacarias teve dúvida, foi, né? Teve a consequência, foi castigado por Deus porque duvidou. A Sara riu. Eu não lembro direito o que aconteceu com Sara, se teve alguma coisa, se ela teve alguma consequência por causa disso, eu não lembro agora. Não lembro, mas quando eu tô lendo aqui, eu fico lembrando dessas cenas, né, das promessas de Deus para as estéreis, para as mulheres que eram estéril, né, o casal que não tinha filhos, e sempre tinha, a Sara riu, o Abraão duvidou, ficou mudo, a Isabel, ela disse: eu tinha comecei tarde, porque eu queria ter certeza, eu não tinha certeza absoluta de que não era um engano do maligno. Eu achava que era um engano do maligno. Embora eu senti tanta alegria em mim que não poderia vir de Satanás. Então, eu sofri muito. Estou velha, Maria, por me encontrar neste... Ela sofreu porque estava neste estado de gravidez. Agora eu não lembro como foi a promessa para Isabel, não lembro. Como que Deus falou com ela, não lembro. Teria que pegar aqui para ler tudo. Aí ela perguntou para Maria: você não sofre? E Maria falou: não, nunca. Nunca estive melhor do que agora. Por quê? A Maria não sofre as consequências do pecado original. Ela não sofre porque ela é imaculada. Então ela não esse sofrimento físico ela não teve, né? O que Deus falou para Eva quando depois do pecado original, você vai conceber com dor. Você vai conceber com dor. Eu vou ler o que Deus fala para Eva. Em Gênesis 3, Deus disse à mulher, a todas as mulheres, exceto para Maria. Gênesis 3, 16. Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. Então, como Maria não participou dessa herança aqui. Ela não participou do pecado e ela também não sofreu as consequências da dor, né? Que Deus falou. Multiplicarei as dores da tua gravidez. Então, por isso que Isabel falou para Maria depois. A Isabel falou assim, né? A Maria falou: não, nunca estive melhor, tô ótima, tô perfeita. Ela não participou como que fala? Dessa consequência do pecado, né? Deus não tá nessa. Ai, gente, como que fala meu pai? Nesse decreto aqui de Deus, ela não participou, porque ela não tem culpa. Isabel, entendi. Você, não há mancha em você. Se Deus a escolheu para ser sua mãe, e por isso você não está sujeita aos sofrimentos de Eva, o fruto concebido em seu ventre é santo. Nossa, Isabel, ela
ela teve a revelação completa, né? Como a Aline falou na aula. Ela já entendeu o dogma da Imaculada Conceição. Ah, entendi. Na hora que Maria falou com ela, que Maria trazia a divina vontade na alma, né? O dom da divina vontade, e a Santíssima Trindade no ventre. Ela trazia o próprio Deus no ventre. Então, ela abre a boca para falar, é Deus falando. Então, Deus falou diretamente com Isabel. Além da palavra que Maria falava, a luz que saía das palavras dela para Isabel, e como Isabel era justa, ela teve muita revelação. Olha a revelação que ela teve. Na hora ela entendeu, como a Luísa sempre fala, né? As palavras de Jesus não são como as nossas, tem uma luz na palavra dele. E aí Jesus ainda falou ontem, no trecho da escola ontem, com as almas justas eu me comporto com justiça e falo de santidade. Teria que pegar aqui o trecho para ler, mas eu não estou com o trecho aqui. Mas com as almas justas ele fala de justiça, de santidade, ele se revela aos justos, aos humildes. Então ele revelou aqui, como a gente falou na aula, o dogma que depois ia ser proclamado depois de tantos anos pela igreja. Ela já teve a revelação assim na hora. Aí eu lembrei de Pedro também, né? Quando Jesus pergunta quem sou eu? Aí Pedro fala, tu és o Messias, o Filho dos Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, que foi o próprio Deus que te revelou isso, não foi homens. Então não foi homens que revelou para Isabel que Maria é imaculada. Foi o próprio Deus que revelou para ela. Bem-aventurada Isabel. Bem-aventurada a mãe do João Batista, né? O precursor de Jesus. Aí Maria fala, me parece como se eu tivesse uma asa em meu coração e não um peso. O peso que a gente carrega no ventre, a culpa, né? Então, toda a nossa vida é um peso por causa da culpa. Parece-me que tinha todas as flores e todos os passarinhos que cantam na primavera e todo o mel e todo o sol. Oh, que feliz! Mas não quer dizer que Maria, ela sentia essa leveza, mas ela não sentia o peso da vida, mas ela sofreu muito. Então, a gente vivendo na divina vontade, a gente vai sofrer o peso da vida, vai ter o sofrimento, mas é como se a gente tivesse, apesar de tudo, de todo o sofrimento, parece que a gente tenha um paraíso na alma e tudo fica leve, né? É diferente vivendo na divina vontade, porque tudo fica leve. Apesar de todo o sofrimento, tudo está leve, tranquilo, em paz. A Isabel fala, abençoada você é. Eu também, desde que te vi, parei de sentir peso, cansaço e dores. Sinto-me nova, jovem, livre das misérias da minha carne feminina, livre desse decreto, né? Meu filho, depois que se emocionou ao ouvir sua voz, ainda está alegre. Parece-me que eu tenho dentro de um berço vivo e eu vejo dormindo satisfeito e feliz, respirando como um passarinho sob as asas da mãe. Agora sim vou começar a trabalhar. Não vou sentir mais o peso. Eu vejo pouco, mas ela já estava muito idosa, ela estava com problema de visão. E ela falou, agora eu vou conseguir trabalhar porque eu estou me sentindo leve, né? Não estou sentindo o peso da miséria, por causa da santificação de João Batista, que estava no ventre dela. Né? Ela não sentia mais esse peso. Aí Maria diz, não se preocupe, Isabel, eu cuidarei da fiação e da tecelagem para você e seu filho. Sou rápida e vejo muito bem. Maria era muito novinha, ainda estava, né? E a caridade dela, o amor que ela tinha por todo mundo, ela disse, não se preocupe com isso, eu vim para te ajudar. Aí Isabel fala, mas você deve pensar no seu filho. E Maria responde, eu tenho tempo. Primeiro me preocupo com você, porque você está prestes a ter o seu filho, e depois pensarei no meu Jesus. Quando Maria diz esse nome, quão doce é a sua voz, quão expressivo o seu rosto,
Como uma lágrima de felicidade aparece em suas pupilas e como o sorriso aparece ao olhar para o céu azul brilhante. Na verdade, é algo impossível de descrever. Parece que o êxtase a levou embora por um único ditado: Jesus. Isabel diz: que nome lindo! O nome do Filho de Deus, nosso Salvador. O que meu filho terá que fazer para salvar o mundo? Maria diz. Isaías, de que altitude ele fala? A Virgem exclama: ó Isabel, e fica triste. Ela pega as mãos de seu primo, de sua prima que as tinha cruzado sobre sua barriga inchada. Diga-me, quando eu cheguei, você estava investida com o Espírito do Senhor e você profetizou que o mundo não sabe. Diga-me, o que meu filho terá que fazer para salvar o mundo? Maria está perguntando para Isabel. Né? Você, Isabel, que Deus falou na sua boca, Ele profetizou. Né? Ele já te revelou que quem está aqui no meu ventre, que Ele está aqui. Então me diga, né? O que meu filho terá que fazer para salvar o mundo? Os profetas que falam do Salvador, Isaías. Você se lembra de Isaías? Ele é o homem de dores, das dores. Com suas feridas fomos curados. Ele foi coberto de feridas e golpes pelos nossos crimes. O Senhor quis esgotar sobre ele todos os sofrimentos. Depois de sua sentença, ele foi colocado no alto. De que altitude você está falando? Ele é chamado de o Cordeiro e eu fico penso no Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Moisés. E relaciono isso à serpente que Moisés levantou na cruz. Isabel, o que eles farão com meu filho? O que ele deve sofrer para salvar o mundo? Maria chora. Isabel sabia de tudo, mas ela não quis falar tudo, né? Isabel a consola. Não chore, Maria. Ele é seu filho, mas também é o filho de Deus. Deus vai pensar nele e em você, que é sua mãe. E se muitos forem cruéis com ele, muitos outros o amarão. Muitos, para todo sempre. O mundo contemplará o teu filho e junto com ele te abençoará, que és a fonte da redenção. Ela já via que Maria ser corredentora, ela tinha muita revelação, né? A sorte do seu filho, proclamado rei de toda a criação. A gente tem que lembrar o seguinte, hoje a gente tem toda a revelação escrita, né, de maneira muito fácil. A gente procura na Bíblia, a gente tem livros e livros e livros, tem toda a doutrina na igreja, todos os dogmas, tudo. Isabel não tinha nada disso. Nada disso. Ela tinha, eu não sei como era, não era a Bíblia como a gente conhece hoje. O que eles tinham lá, tinha o Antigo Testamento, mas ele era sacerdote, ele tinha esqueci o nome, ele vai falar aqui, quando ele vai rezar, tinha os livros lá, mas não era assim como a gente tem hoje. Então, tudo que ela está falando aqui é profecia, era a revelação do Espírito Santo. Ele será proclamado rei de toda a criação, ela entendeu tudo. Pense nisso, Maria. Rei por ter resgatado toda a criação. Como tal, ele será seu rei universal e também na terra, com o tempo, será amado. Ela não sabia do que ia acontecer e ela estava profetizando. Aí Maria diz, meu filho... Não, ela continua, Isabel continua. Meu filho precederá o seu e o amará. O anjo contou a Zacarias. Zacarias escreveu isso para mim. Ah, que dor que eu sinto por ver mudo o meu Zacarias. Mas espero que quando o menino nascer, o pai ficará livre do seu castigo. Reza, tu que és a sede do poder de Deus e a causa da alegria do mundo. Para obter isso, ofereço como posso o meu filho, porque ele é do Senhor. E ele emprestou a sua serva para dar-lhe a alegria de ser chamada mãe, para dar testemunho de tudo o que Deus fez. Quero que ele se chame João, pois não é uma graça o meu menino, e não foi Deus que me deu essa graça? E Maria responde, Deus te fará essa graça, estou certa disso. Eu rezarei contigo. Isabel diz chorando, sofro tanto ao vê-lo mudo. Quando ele escreve, porque não pode falar comigo, é como se mares e montanhas estivessem entre mim e meu Zacarias.
Depois de tantos anos, quando ele disse palavras doces para mim, agora não há nada além de silêncio em sua boca. Especialmente agora, quando seria tão bom falar sobre o que vai acontecer. Abstenho-me mesmo de falar para não ver que ele se esforça com gestos para me responder. O que eu chorei! Como eu gostaria que você tivesse vindo! Os habitantes da cidade assistem, fofocam, criticam. O povo ficava julgando, né, a situação de Zacarias, dela ser... Tinha muita... O povo via com maldade, né, assistia toda a situação, ela grávida, idosa, ele mudo. O mundo é assim, né? Assiste, fofoca, critica. Quando você sente dor ou alegria, precisa de alguém que possa compreender, não criticar. Agora é como se tudo na vida estivesse melhor. Ela tinha Maria para dividir as alegrias e as dores, né? E Maria tinha ela também. Como foi dito na aula, foi um presente de Deus essa visita de Maria a Isabel. Porque Maria também não podia contar para ninguém essa notícia tão maravilhosa, essa alegria, ela não podia contar para ninguém. Ela não podia falar nada com São José. E é a mesma coisa Isabel, né? Ela não podia falar nada com Zacarias. Isabel não podia falar com Zacarias porque a vontade de Deus foi que ele ficasse mudo. E ela não podia contar. E Maria teve que se calar. São José não podia saber. Então, tudo é vontade de Deus. Mas aí a vontade de Deus uniu as duas para elas conversarem. Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí eu fico lembrando da gente. Quanta alegria eu sinto em mim. De tanta coisa linda que eu leio do livro do céu. Da divina vontade. Tudo que eu estou vivendo com Deus. E eu não posso falar com ninguém aqui na minha casa. Eu falo assim... Com meu esposo, por exemplo, eu também, ele está mudo. Para mim, é como se ele fosse o São José, que Deus fala assim, não tem como você falar tudo com ele, ele não vai entender. Então, eu vivo assim também. Aí, Deus usa a comunidade como se fosse Maria visitando Isabel, para a gente dividir as alegrias. Eu não consigo conversar com meu esposo tudo que eu converso aqui com vocês. Ele não entender, Deus não coloca no meu coração isso, para eu falar com ele assim tão abertamente da divina vontade, desse dom da divina vontade. Não tem abertura para falar com ele. E aí a gente está nessa situação também de Maria, de ficar calada e não dividir essa alegria tão imensa, tão maravilhosa de tudo. Se eu fosse falar com meu esposo tudo que eu falo aqui para vocês, ele não entenderia. Para ele não sei, acho que não é o momento ainda, né? É como Deus falou o Espírito Santo falou para Maria, deixa que eu falo, eu que vou te justificar. Então, no momento certo, nós vamos dividir essa alegria assim abertamente, falar de tudo com nossa família, com a pessoa que está perto, né? Então eu falo com vocês, é como se eu estivesse saindo aqui da minha casa, indo visitar cada um de vocês para contar a minha alegria e a dor também, né? A dor e a alegria, dividir a dor. Então Deus é incrível, né? Incrível. Ele ordena tudo, providencia tudo, muito incrível. Sinto alegria em mim porque você está comigo. Sinto que em breve minha prova será aprovada e em breve minha felicidade estará completa. Vai ser assim, não é? Eu me resignei com tudo. Se Deus perdoasse meu marido para poder ouvi-lo orar novamente. E a gente se resigna com tudo. É vontade de Deus, não vou questionar. Eu agradeço, só tenho que agradecer, só agradecer. Maria acaricia, consola e sugere para distraí-la e um pouco ao jardim ensolarado. Elas vão para debaixo de uma parreira bem cuidada, perto de uma pequena torre rústica, na qual há pombos que fazem seus ninhos nos buracos. Maria joga comida para os pombos e ri porque eles se jogaram sobre ela com muito barulho. Suas palpitações formam círculos iridescentes ao redor dela.
Empoleiram-se em sua cabeça, ombros, braços, mãos, estendendo seus bicos rosados para arrancar as espinhas de suas mãos, bicando graciosamente os lábios rosados da Virgem e seus dentes, que brilham com o sol. Maria tira o trigo dourado de uma sacola e ri muito com esse apetite deles. E aí eu lembrei assim, eu falando aqui, vem no meu coração assim, e a comunidade, você só pega o celular e fala, né, e recebe a resposta, e vocês conversam, né, você fala, você faz sua meditação, a pessoa às vezes responde alguma coisa da sua meditação, é uma conversa mesmo, não é só uma partilha, é uma conversa, e vocês não precisam sair de casa, e vivem essa alegria, dividem essa alegria, de uma forma bem mais cômoda, né? Que Maria teve que andar quilômetros e quilômetros grávida. A gente não. Isabel diz: como eles te amam. Já faz uns dias que está conosco, eles te amam mais do que a mim, que sempre cuidei deles. Os pombos reconheciam Maria como rainha da criação, né? A caminhada continua até chegar a um recinto fechado no fundo do jardim, onde estão cerca de 20 cabras com seus filhos. A Virgem pergunta ao menino pastor de quem se aproxima: você voltou do pasto? O pastor: sim, porque meu pai me disse: vá para casa, porque em breve vai chover, e há algumas ovelhas para dar à luz. Certifique-se de que eles tenham grama seca e uma cama de palha preparada, as ovelhinhas. É ele quem vem aí. E ele aponta para além da floresta, de onde se ouve um balido trêmulo. Maria acaricia uma ovelha que se esfrega nela, loira como uma criança. E ela e Isabel bebem o leite recém-ordenhado que o pastor lhes oferece. As ovelhas chegam conduzidas por um pastor peludo como um urso. Deve ser bom, porque carrega nas costas uma ovelha que dá um tiro de dor. Ele a abaixa com cuidado. Ela diz: ela está prestes a dar à luz um cordeiro. A figura de Jesus, né, com as ovelhinhas no colo, como ele fala no livro do céu, que ele pega os filhos da divina vontade, carrega no colo, como um pastor carrega suas ovelhas. Ela só conseguia andar com dificuldade. Eu coloquei em meus ombros. Jesus faz a mesma coisa com as ovelhinhas, né? E ele fala na Valtorta que a parábola das ovelhinhas será sempre lembrada para a gente meditar sobre o amor de Deus pelo pecador. A parábola da ovelhinha que ele contou no dia da conversão de Madalena. Tive que correr para chegar a tempo. E o menino pastor conduz as ovelhas que mancam de dor até o aprisco. Maria sentou-se em uma pedra e está brincando com as cabras e cordeiros, oferecendo flores de trevo para suas trombetas rosa. Um garoto preto e branco põe os cascos nas costas e cheira o cabelo. Não é pão, diz Maria sorrindo. Amanhã vou trazer um pedaço para você. Agora seja bom. Bom. Isabel, agora tranquila, ri. Maria fala sobre seu filho. Maria fala sobre seu filho. Maria arde de desejo de ser mãe. Meu filho, meu Jesus, como vai ser? Vejo que Maria está tecendo muito rápido embaixo da treliça onde crescem as uvas. Deve ter passado um tempo, porque as maçãs estão começando a ficar vermelhas e as abelhas esvoaçam sobre os figos maduros. Isabel está muito gorda e anda muito devagar. Maria olha para ela com cuidado e amor. Maria também, ao se levantar para pegar o fuso que caiu um pouco longe, parece mais redonda na cintura e a expressão em seu rosto mudou. É mais maduro. Antes era de menina, agora de mulher. As mulheres entram em casa porque a noite se aproxima. As lâmpadas estão acesas na sala. Maria tece enquanto o jantar está sendo preparado. Isabel, apontando para o tear, pergunta: cansa-te alguma vez? Não, eu te garanto. Isabel diz: esse calor me mata. Não voltei a sentir dores, mas agora o peso é demais para os meus pobres rins. A Virgem fala: tenha coragem, logo você estará livre. E como você vai se sentir feliz? E Maria responde: eu não vejo a hora de ser mãe. Meu filho, meu Jesus, como será? E Isabel fala: lindo como você, Maria. Então a Isabel não voltou a sentir as dores, até já estava, acho que, perto dela ganhar o bebê.
E ela não voltou a sentir as dores, mas ela sente o peso, né, da gravidez. Está muito, muito grande já. E a virgem, oh não, ele será mais bonito, ele é Deus, eu sou sua serva. Mas queria dizer, será loiro ou castanho? Seus olhos serão como o céu sereno ou como os de um cervo da montanha? Eu o imagino mais lindo que um querubim, com cabelos cacheados da cor de ouro, com olhos da cor do nosso mar da Galileia, quando as estrelas começam a aparecer no horizonte do céu. Uma boquinha vermelha como o corte de uma romã que apenas abriu para amadurecer ao sol. Suas bochechas, olhe, rosadas como esta rosa pálida. Duas mãozinhas que, por mais pequeninas e lindas que sejam, caberiam na corola de um lírio. Dois pezinhos que cabem na palma da minha mão, mais delicados e macios que uma pétala de flor. Olha, eu coloco na ideia que fiz dele todas as belezas que a terra me sugere. Ela imaginou ele exatamente como ele nasceu. Ele era loiro, depois a autor descreve o nascimento de Jesus, é muito parecido como Maria descreveu, como ela imaginou. O que ela desejou aconteceu. Ou ela tinha uma ideia já, né, porque ela tinha ela não tinha, eu acho que essa consciência, eu não sei, ela tinha, ela foi criada na mente de Deus, ela viveu no céu com Deus, então ela deve ter visto o menino Jesus, só que ela não tinha, quando ela veio, se encarnou, ela não tinha essa consciência de que ela viu ele lá no céu. Não sei, mas ela descreveu ele como ele é, de cabelo loiro, de olhos azuis, né, a boquinha rosada, as mãos, do jeito que ela descreveu foi o jeito que ele nasceu. Eu já ouço sua voz. Quando ele chorar, será porque chora de fome ou de sono, meu filhinho, e sempre será uma grande dor para sua mamãe, que não poderá. Oh, você não conseguirá ouvi-lo chorar nem sem sentir que está trespassando seu coração. Quando ele chorar, sua voz será como aquele balido que agora ouvimos de um cordeiro que passa algumas horas procurando a mãe de sua mãe e o calor da lã de sua mãe para dormir. No riso, naquele riso que vai encher meu coração de céu, apaixonado por minha criatura. Posso estar apaixonada por ele, porque ele é meu Deus, e amá-lo com amor de amante não é contrariar minha virgindade consagrada. No riso, sua voz será como aquele alegre arrulhar de uma pomba, feliz por ter comido, satisfeita por estar em seu ninho. Eu penso nele dando seus primeiros passos. Um passarinho pulando no meio de um jardim florido. O jardim será o coração de sua mamãe, que ela estará sob seus pés rosados com todo o seu amor, para não tropeçar em algo que poderia lhe causar dor. Quanto vou amar meu filhinho, meu filho, o José também vai adorar. Isabel, você deveria contar ao José. Isabel fala, Maria, você deveria contar a José. Maria muda um pouco de cor e suspira. Vou ter que te contar. Queria que o céu te dissesse. Vou ter que contar. Eu queria que o céu te dissesse. Porque para mim é muito difícil. A Isabel fala, você quer que eu diga a ele? Nós o enviamos para dizer-lhe que venha para a circuncisão de João. E a Virgem não. Olhe, deixei que Deus lhe diga, e diga que seu feliz destino é ser nutridor do Filho de Deus. Ele vai fazer isso. O Espírito me disse naquela noite. Então o Espírito diz para Maria, cala-te, deixa a minha tarefa de te justificar. E isso vai acontecer. Tá vendo que Maria nunca tem dúvida? Ela fala, Deus revela algo para ela, ela não tem dúvida de que foi Deus que revelou, e ela não tem dúvida de que vai se cumprir. Deus disse para mim, cala-te, deixa a minha tarefa de te justificar. E ela fala, e isso vai acontecer, porque Deus não mente, eu não tenho dúvida. E eu vou deixar até... Ela já estava com a barriga muito grande quando o anjo revelou a José. José já estava pronto para ir embora. E ela não disse nada. E ela sabia que ele estava pronto para ir embora. É um grande teste, mas com a ajuda do Eterno será superado. É um teste para José, principalmente.
Da minha boca, ninguém, além de ti, a quem o Espírito te revelou, deve saber o que a benevolência do Senhor fez ao seu servo, à sua serva. Então, só a ti, Isabel, que foi o próprio Deus que revelou. Eu não revelo para ninguém. Deus que revela. Isabel fala: eu não disse a Zacarias que ele ficaria muito feliz. Ele acredita que você é uma mãe de maneira natural. Isabel falou para ele que ela estava grávida, mas era de maneira natural. Sim, eu sei. E então eu queria, por prudência, os segredos de Deus são sagrados. Os segredos de Deus são sagrados. O anjo do Senhor não revelou a Zacarias minha maternidade divina. Eu poderia ter feito, se Deus quisesse, porque Deus sabia que se aproximava o tempo de sua palavra se encarnar em mim. Mas ele escondeu essa luz de alegria de Zacarias, que não aceitava, por achar impossível que na sua idade você pudesse ter um filho. Eu me adaptei à vontade de Deus. E você ouviu o segredo que vive em mim, e ele não percebeu nada. Até a parede dele, a incredulidade perante o poder de Deus será separada das luzes sobrenaturais. Isabel suspira então, nesse parágrafo aqui, Maria está falando assim que os segredos de Deus são sagrados, né? O anjo, o Espírito Santo revelou para Isabel que Maria estava grávida do Messias, mas para Zacarias ele não revelou. O anjo não revelou a Zacarias minha maternidade divina. Eu poderia ter feito, Maria falou, eu poderia falar, se Deus quisesse, ela só faz a vontade de Deus. Mas ele escondeu essa luz de alegria de Zacarias. Deus não quis revelar a Zacarias, porque ele não aceitava, por achar impossível que na sua idade você pudesse ter um filho. Então, ele se fechou para essa ideia de que ele achou que para Deus seria impossível que Isabel tivesse um filho. Então, ele colocou uma barreira. Ele desconfiou de Deus, do poder de Deus. Então, a incredulidade perante o poder de Deus separou Zacarias da luz sobrenatural. Né? A incredulidade dele, por achar impossível que Isabel ficasse grávida, sendo que Maria estava lá como prova do poder de Deus. Ele conhece as mulheres do Antigo Testamento que tiveram filhos já em idade avançada, então não tinha nem motivo para ele ter essa incredulidade no poder de Deus, se ele tinha provas, né, que para Deus era possível. E Maria, que não tinha prova nenhuma de que era possível uma mulher ter um filho sem a participação de outro homem, e ela nunca duvidou. Zacarias apresenta alguns pergaminhos para Maria. O nome era pergaminho, que eu estava tentando lembrar. Que eles tinham, né, a palavra de Deus em pergaminhos do Antigo Testamento. Não tem como a gente tem hoje uma Bíblia no celular, nem o livro mesmo, todo compilado, né? É hora de orar antes do jantar. Maria ora em voz alta em vez de Zacarias. Em seguida, eles se sentam à mesa. Isabel, olhando para o marido mudo, diz: quando você não estiver mais conosco, como vamos sentir sua falta não ter quem reze em nosso lugar? Então você vai rezar. Zacarias balança a cabeça e escreve: nunca mais poderei orar pelos outros. Eu me tornei indigno desde que duvidei de Deus. Ele acreditava que nunca mais ia voltar a falar, mas ele voltou, né? Zacarias, você vai voltar a orar. Deus perdoa. O velho enxuga uma lágrima e suspira. Então, mesmo ele continua, né, com uma certa incredulidade, eu nunca mais vou orar, Deus não vai me perdoar. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia dele e ele voltou a falar. Depois do jantar, Maria retorna ao tear e Maria orou por ele, por Zacarias. Depois vai chegar nessa parte. Maria retorna ao tear. Isabel diz: chega, você está ficando muito cansada. A Virgem fala: a hora está próxima, Isabel. Quero fazer do seu filho um jogo digno de predecessor da linha do rei Davi. Zacarias escreve: de quem ele nascerá e onde?
A Virgem responde: onde os profetas previram e de quem o Eterno escolhe. Tudo o que nosso Senhor Altíssimo faz é bem feito. Zacarias escreve: então em Belém, na Judéia. Mulher, iremos adorá-lo. Você irá também com José para Belém. E Maria curvando a cabeça sobre o tear. Eu irei. A visão cessa dessa maneira. Isabel, mulher de fé intrépida e entrega confiante à vontade de Deus, merecia conhecer o mistério. A prudência impediu-me de revelar a verdade ao Zacarias. Certifiquem-se, filhos, que Deus venha ao encontro dos generosos com os meios de seu poder e bondade. Então, a Nossa Senhora fala de Isabel como mulher de fé e de entrega confiante à vontade de Deus. Por causa disso, ela mereceu todas as luzes. Né? Isso serve para a gente. Confiantes na vontade de Deus, fé, não duvidar do poder de Deus, nos faz merecer a luz, conhecer os mistérios. Então, quando a gente está diante da palavra de Deus, do livro do céu, com uma certa desconfiança no poder de Deus, por exemplo, a gente começar a pensar assim: não é possível ter essa santidade. Jesus fala, né? O dom da divina vontade é ter a santidade divina. Mas isso não é possível. Isso não é possível, porque não tem como, não tem. Isso é desconfiar do poder de Deus. E aí ele fecha a sua mente, como fechou para Zacarias. Para Isabel, que era mulher de fé intrépida, entrega confiante à vontade de Deus, ela conheceu todo o mistério. Gente, ela teve a revelação do dogma da Imaculada Conceição. Olha a luz que Deus deu para ela. Porque ela tinha uma fé intrépida, confiante na vontade de Deus. E ela teve... E Zacarias não teve. Zacarias não teve a revelação da maternidade divina de Maria. Nossa, se a gente se aproxima do livro do céu com desconfiança, né, assim meio que, vou ler para ver se é verdade, com um sentimento assim de investigação, não abre a mente. Deus não se revela, porque é Ele que se revela, e Ele se revela aos humildes e simples. Então é muito sério essa tem que ter essa confiança, essa fé e essa entrega confiante à vontade de Deus. Por prudência, Maria não disse a Zacarias, não era vontade de Deus. Certifiquem-se, filhos, que Deus venha ao encontro dos generosos com os meios de seu poder e bondade. A Virgem Maria diz: o primeiro ato de caridade para com os outros deve ser exercido com os outros. O primeiro ato de caridade deve ser exercido com os outros. Não veja isso como um jogo de palavras. A caridade é para com Deus e para com os outros. A caridade para com o próximo também inclui a caridade para conosco. Mas se nos amamos mais do que os outros, não somos mais caridosos. Somos egoístas. Mesmo nas coisas lícitas, devemos ser tão santos que sempre demos prioridade às necessidades do próximo. Tenha certeza, filhos, que Deus completa a deficiência do generoso. Venha ao encontro do generoso com a sua força e bondade. Essa segurança me levou a ir a Hebrom para ajudar minha parente em sua condição atual. Pois bem, este detalhe meu da ajuda humana, Deus, que sempre dá, sem medida como dá, deu-lhe um presente inesperado de ajuda sobrenatural. Fui ajudar no casamento da ajuda material. Deus santificou minha reta intenção a fazer. Da mesma forma, santificar o fruto do ventre de Isabel e anular, por meio dessa santificação, pela qual Batista foi pré-santificado, os sofrimentos físicos de Isabel, que concebeu em uma idade incomum. Então, Deus completa a deficiência do generoso. Ela foi ajudar de forma humana a Isabel, e Deus completou
com uma ajuda divina, sobrenatural, um presente sobrenatural. Além do presente natural, que era ali a presença de Maria, ajudando ela a fazer o enxoval, cuidando de tudo, rezando na hora da refeição, porque Zacarias estava mudo. Então ela ajudou de forma humana a prima, que já estava em uma idade bem avançada, e ela levou também um presente sobrenatural de Deus, a santificação de São João. Né? Ela foi ajudar no casamento, nas bodas de Caná, foi dar uma ajuda material. E Deus santificou a reta intenção de fazer. Deus santificou, naquele momento, Deus santificou o casamento. Né? Como ela explica nos 31 dias com Maria. Eu fui, quando ela fala das bodas de Caná, eu fui, mas não foi para fazer, para só participar de uma festa. Fui fazer grandes coisas com meu filho, com Jesus. Santificar o casamento, elevar o casamento à santidade, né? Divinizar os atos. Deus completou de uma forma incrível aquele ato dos dois irem ao casamento. Essa visita de Isabel, se a gente pensar o que Jesus falou, né? Eu nunca vou à alma inutilmente, eu nunca... Então, se você está com Deus, você tem o dom da divina vontade, você está indo a algum lugar, Deus está indo com você, você nunca vai inutilmente. Se você vai ao encontro de uma pessoa, com certeza Deus está completando aquele ato que você está fazendo, humano, com presentes divinos para aquelas pessoas, para a pessoa que você está indo visitar. Então, eu fui num casamento domingo. Eu fui, humanamente, eu estava ali, eu não sei que presentes Deus levou ali, que Ele foi comigo, né? Eu rezei e tudo, lá no casamento. E aí, E assim, né? Quando Maria foi visitar Isabel, ela chegou para visitar Isabel, ela não fala aqui, que não tem a vida íntima de Nossa Senhora, que ela fala o que ela estava pensando naquele momento que ela abraçou Isabel. Ela pediu para Deus santificar o João Batista? Não, eu acho que não. Foi um presente inesperado de ajuda sobrenatural. Então, tem muitas vezes que a gente vai em algum lugar, a gente vai ajudar uma pessoa, vai fazer algum ato de caridade ali, de ajudar alguém, e Deus vai completar a deficiência do nosso ato generoso. A gente vai com a reta intenção só de ajudar a pessoa. Deus vai fazer muita coisa ali, vai levar a graça dele e a gente nem vai saber o que ele fez. E a gente nem pede, né? Maria chegou para visitar Isabel. Quando você chegou, a criança saltou em meu ventre. Deus fez ali uma ajuda sobrenatural, santificou, pré-santificou o São João Batista. Maria não fala que ela pediu, né? Ela ficou orando. Pai, santifica, pré-santifica o São João Batista. Ela não fez essa oração. E ele fez, e ele deu. Ele completou. E com a gente acontece isso. Quando a gente vai a algum lugar fazer alguma coisa, você nem sabe o que está se passando, o que Deus está operando naquele ato ali. A gente faz o ato sem nenhuma intenção por trás. Assim, a gente vai por amor a Deus fazer tudo. E naquele ato Deus está completando, né? Várias coisas que a gente nem sabe. Isabel, mulher de fé intrépida e abandono confiante à vontade de Deus, tornou-se digna de compreender o mistério que se encerrou em mim. O Espírito falou com ela através da vibração de seu filho em seu ventre. Então, assim que o Espírito Santo falou com ela através da vibração de seu filho em seu ventre. O Batista proferiu seu primeiro discurso como anunciador da palavra através dos véus e paredes de veias e carne que o separavam de sua santa mãe e que ao mesmo tempo a uniam. Não escondi a minha condição de mãe do Senhor desta mulher, que era digna de sabê-lo e para quem a luz se manifestou. Isabel era muito linda. Olha que presente que ela recebeu dessa revelação. Quando
Maria chega e aí o São João Batista pré-santificado e ela fala: quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Então Maria não escondeu a condição dela de mãe do Senhor, desta mulher, porque foi o próprio Espírito Santo, o próprio Deus que revelou. Escondê-lo seria negar a Deus o louvor que era justo dar a ele, o sentimento de louvor que ele carregava em mim e que, não podendo manifestar ninguém, eu manifestei na grama, nas flores, nas estrelas, no sol, nos cânoros dos pássaros, as ovelhas mansas, a água tagarelando e a luz dourada que me beijava descendo do céu. Mas orar a dois juntos é mais doce do que orar sozinho. Então Maria fala assim, né, quando Isabel fala: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Eu não, né, quem sou eu para receber aqui a mãe do meu Senhor? Ela louva Maria. Louva, bem-aventurada, feliz és tu entre todas as mulheres. E Maria não falou assim: não, Isabel, não fala isso de mim, eu não sou digna de você falar assim. Como assim? Eu não sou mãe do Senhor, não, porque o Senhor, né, quando fala o Senhor, é Deus, o Criador. E a Isabel fala para ela: você é a mãe do meu Senhor. E Maria podia ficar assim: ah, não, eu não vou aceitar esse elogio. Que elogio? Você é a mãe do meu Senhor. Não, Isabel, de onde você tirou isso? Que eu sou a mãe do Senhor? O que Maria faz? Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela glorifica a Deus, né? Isabel glorifica a Deus e ela também, elas rezam juntas. E escondê-lo seria negar a Deus o louvor que era justo dar a ele, né? Duas criaturas ali louvando e agradecendo a Deus e glorificando a Deus por esse presente tão maravilhoso para a humanidade, a encarnação do Verbo. Então era justo, seria se Maria falasse: não quero ser louvada. Escondê-lo seria negar a Deus o louvor que era justo dar a ele, o sentimento de louvor que ele carregava em mim. E que, não podendo manifestar a ninguém, ela manifestava para a criação. E aí ele que manifestou para Isabel esse mistério. E Maria fala assim, e aí Maria fala: glorifico ao Senhor. E aí eu fiquei lembrando assim, quando acontece que a gente fala assim: ah, eu não quero, eu tenho medo de ser elogiada. A gente tem muito isso, de medo de ser elogiada. Eu não quero elogio de ninguém, eu não quero que ninguém fale nada comigo, que me elogie, que fale nada. Eu quero ser invisível, que ninguém me conheça, que ninguém saiba de mim, que eu não vou nem falar, porque se alguém falar alguma coisa comigo, algum elogio, eu vou ficar com soberba. Eu tenho muito medo. Mas aí Maria está falando aqui, uma pessoa, né, a pessoa vai falar com você, te elogia. Você veja, você glorifica o Senhor quando alguém te elogia. Então, você não, na divina vontade, a gente não tem isso de não querer, eu não quero. Já pensou Maria falar assim: ah, eu não quero ser. Não, não, Isabel, para com isso. Não fala isso, não. Eu não quero ser louvada, não quero ser reconhecida como a mãe do Senhor. Seria negar a Deus o louvor que era justo dar a Ele, porque tudo que você... Se você está elogiando uma pessoa porque ela faz algo de bom aos seus olhos, ah, é uma pessoa maravilhosa, não sei o quê, é Deus nela. Tudo que a gente faz de bom é Deus que faz em nós. Tudo, 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 tudo. Tudo que você é de bom é Deus em você. Então, quando alguém te elogia, ela está elogiando a obra de Deus em você. E aí você fala: minha alma glorifica o Senhor, como Maria. Dá a Deus a glória e fica tranquila, não precisa ficar: ai meu Deus, agora a pessoa me elogiou, então eu vou ficar soberba. Nossa, que perigo que eu estou correndo, minha alma vai se perder, eu vou ter um orgulho. Não, receba tanto o elogio, receba humilhação, receba tudo das mãos de Deus. Louve, não negue a Deus esse louvor que é justo dar a Ele. Se Ele está fazendo uma obra em alguém e você elogia, está elogiando a Deus, a obra de Deus naquela pessoa. Como Isabel elogiou essa obra de Deus em Maria.
Eu gostaria que o mundo inteiro conhecesse meu destino, não por minha causa, mas porque todos se juntaram a mim no louvor ao meu Senhor. Ela queria que todos conhecessem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Eu queria que todos conhecessem a obra de Deus na minha alma. Não por mim, não para ninguém me louvar, mas para que todos se juntem para louvar o Senhor que fez essa obra. O Senhor fez em mim maravilhas. A prudência me impediu de revelar a verdade a Zacarias. Isso significaria ir além da obra de Deus, seria passar da conta, né? Não era a vontade de Deus. E embora fosse verdade que eu era sua esposa e mãe, sempre fui sua serva e não deveria, porque ele me amou além da medida, tentar substituir e não cumprir a sua palavra. A gente não faz nada contra a vontade de Deus, é sempre Deus que revela o que ele quiser revelar para quem ele quiser revelar. Isabel, que era santa, entendeu e guardou o segredo, porque quem é santo é sempre humilde e submisso. Então Maria falou para Isabel que eu não quero que ninguém saiba além de você. O Espírito te revelou, então que ninguém mais saiba disso. E ela foi humilde e submissa, ela não contou nem para o esposo dela. A Isabel, que era santa, entendeu e guardou o segredo, porque quem é santo é sempre humilde e submissa. A Maria falou para não contar, ela obedeceu. Porque Maria falou, é vontade de Deus que ele não saiba. Então, Isabel se submeteu à vontade de Deus. O dom de Deus deve sempre nos tornar melhores. Quanto mais recebemos, mais devemos dar. Quando Deus nos destinou, Maria, a sermos vítimas de sua honra, ó, como é doce ser triturado no moinho, como trigo, para fazer da nossa dor o pão que consolida os fracos e os torna capazes de alcançar o céu. Mas é um sinal de que Ele está em nós e conosco. E quanto mais Ele está em nós e conosco, mais devemos nos esforçar para alcançar sua perfeição. Isso explica porque eu, adiando o meu trabalho, trabalhei para Isabel. Não tenho medo de não ter tempo. Deus é dono do tempo e provê as necessidades daqueles que esperam por Ele, mesmo nas coisas comuns. O egoísmo não acelera, ele retarda. A caridade não demora, acelera. Tenha isso em mente. Então, tenha sempre em mente a caridade, nunca pensar em você. Primeiro o outro, depois você. Primeiro ela fez o trabalho de Isabel para depois fazer o dela. Ela também estava grávida, ela também tinha que fazer enxoval, mas ela pensou primeiro em Isabel, né? Sempre é o que ela falou assim, a caridade nos faz amar. Ela falou que a caridade, o ato de caridade, a caridade é para com Deus e para com os outros. A caridade para com o próximo também inclui a caridade para conosco. Mas a caridade para conosco é a última. Primeiro a caridade a Deus, depois ao próximo, depois a nós. A gente cuida de nós para poder cuidar melhor do outro. Por Deus eu cuido, por exemplo, da minha saúde. Por Deus eu me alimento. Para eu conseguir cumprir a vontade de Deus. Sempre por Deus. Vai incluir, a caridade inclui eu mesma, mas é sempre eu sou a última, primeiro o próximo. A gente foi feito para servir. Fomos criados para servir. Servir ao outro. Se todos foram criados para servir, você pensa no outro, que alguém pense em você. Deus pensa em você, não se preocupe com você. Ela disse, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de não ter tempo. Né? A gente não tem que ter medo de nada, 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 nada. Confiar em Deus plenamente em todos os segundos. Quanta paz há na casa de Isabel. Se não me tivesse ocorrido a memória do José e o pensamento, sim, o pensamento, aquele pensamento de que o meu filho era o redentor do mundo, teria sido feliz. Mas a cruz já estendia sua sombra sobre minha vida e como um eco fúnebre parecia ouvir as vozes dos profetas. Meu nome era Maria. A amargura sempre se misturou com a doçura que Deus derramou em meu coração. Amargura que foi crescendo cada vez mais, até a morte de meu filho. E, no entanto, quando Deus nos designa, Maria, ela está falando também com Maria Valtorta, quando Deus nos designa, Maria, para sermos vítimas de sua honra, ó, como é doce ser moído no moinho, como o trigo,
para fazer da nossa dor o pão que fortalece os fracos e os torna capazes de alcançar o céu. É o suficiente. Você está cansado e se sente feliz. Descanse com a minha bênção. Então, descansemos com a bênção da nossa mãe. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.